continuidade às funções inorgânicas. Então, como eu havia falado para vocês, continuidade com sais. Então, o que são sais? Não apresenta hidrogênio no início, não apresenta hidroxila no final. Por quê? Vamos pegar um papelzinho aqui para dar referência para vocês. Lembrem, ácido, quando tem um hidrogênio no início, podendo ter um elemento com a presença ou não de um oxigênio. Ou seja, pode ter isso. Então, hidrácido, oxiácido, ok? Quando é que eu tenho uma base? Quando eu tenho um elemento e tenho uma hidroxila, OH. E os sais é quando não tem nem hidrogênio e nem tem hidroxila. Então, vejamos. Os sais, eles são formados, tá, de forma natural, de forma artificial. Ou seja, eles são encontrados na natureza ou eles podem ser produzidos. Um exemplo, eu vou produzir sal, vem aqui para vocês. Que é isso aqui? Olha só, isso aqui é um ácido. Vou botar aqui em cima, ácido. Ácido clorídrico, HCl. NaOH, isso aqui é uma base. Presença de quem? Da hidroxila. Pois bem, se vocês pegarem o primeiro e o colocar o segundo. Primeiro e o segundo. Vejamos. Se eu pegar o primeiro com o segundo de lá, vai formar H com OH, eu formo quem? H2O. Ó, um hidrogênio com hidrogênio, 2 e o oxigênio. É isso mesmo. Na, o primeiro, com quem? Cl. Olha quem formou aqui. Um sal, que é o sal de cozinha. Cloreto de sódio. É isso mesmo. Então, os sais, eles são formados a partir da neutralização de um ácido. Isso de forma natural ou artificial. Eles conduzem a eletricidade? Sim, quando eles estão em solução aquosa. Ou, tá? Se eu fundir eles, ou seja, aquecer o sal até ele ficar líquido. Mas aí haja temperatura. Então, não liberam nem H+, e nem OH-, tá? Eles sofrem ionização, dissociações, porém, não formam nem H+, nem OH-. Formam outros cátion. Por quê? Quando eu pego o NaCl e quebro ele, vai formar um cátion e um ânion. Então, eles formam cátion e ânion diferente de H+, e OH-. Isso são os sais. Pois vamos lá. O sal, que a gente conhece, o cloreto de sódio, porque esse não, cloreto de sódio. Isso vocês vão aprender futuramente. O nome deles é baseado no ácido clorídrico, aí fica cloreto de sódio. A história do eto, ito, ato, tá? Os sufixos. Porém, eu só quero que vocês consigam identificar que vocês não têm nenhum hidrogênio no início, nenhuma hidroxila no final. Ah, mas tem um bem aqui que tem um hidrogênio no meio. Sim, existem sais normais, existem sais ácidos, e se tivesse um OH aqui, seria um sal básico. Então, existem vários tipos de sais. E sais especiais, como são esses aqui. O que importa para vocês é identificar e exemplificar. Então, o sal de cozinha. Eu vou botar aqui sal de cozinha. Ok? Sal de cozinha. NaNO3. Quem é esse aí? É o nitrato de sódio. Onde é que ele está presente, o nitrato de sódio? Tá? Em fertilizantes. Também na pólvora. Tá? Na China existem locais chamados de salitre. Locais com grande quantidade de nitrato de sódio, que é utilizado justamente como fertilizante e pólvora. Outro. Esse aqui é legal, é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio ele está presente em estalactites, são aquelas pontas que tem nas cavernas, não tem?
Pois é, na parte superior. E as estalagmites, que são as pontas que vêm do solo em cavernas. Então, na parte superior da caverna é estalactites e na parte inferior são estalactites, estalagmites. Também está presente na casca do ovo, casca de ovo, tá? Creme dental e fertilizantes. Então, o próprio nome já diz. Como eu estou falando sobre sais aqui, né? Eles ajudam, tá? Principalmente como fertilizante para melhorar o solo na hora da produção em grande escala ou em pequena, né? Lógico. A gente tem também o carbonato de sódio. O carbonato de sódio, ele é utilizado na confecção, na produção de vidro, tá? Lembrando que o vidro é oriundo de quê? Da areia aquecida. E aí, com o uso do carbonato, vai sendo delineado e ainda tem os corantes sintéticos para dar aquelas tonalidades do vidro. Olha esse aqui. Esse aqui é o bicarbonato de sódio. Está onde? Fermentos químicos. Produção de bolos, pães. Fermentos químicos. Também está presente em extintores. Ok? Bicarbonato de sódio. Aquele pozinho. Então, extintores feitos de pó são feitos de bicarbonato de sódio. Esse senhor aqui é o sulfato de alumínio. Tá? Onde é que ele está presente? Estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto. Porque ele promove uma coisa chamada processo de separação, floculação. Você joga o pozinho e aí as substâncias que estão lá no fundo vão ficar cheias de bolinhas e vão para a superfície. Fica mais fácil de fazer a limpeza daquela água. Tem mais. Temos o outro aqui. É o sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio presente em gesso, aqueles que era utilizado antigamente para engessar quando alguém se arrebentava ou quebrava o membro, tá? Também utilizado como giz, também era utilizado. Olha o NaClO, que esse é o bem conhecido atualmente, hipoclorito de sódio. Água sanitária, gente, ou seja, branqueador, tá? O desinfetante, ou utilizado como desinfetantes, né? Limpeza no geral. E aqui a gente tem o fosfato de cálcio. Onde é que esse fosfato de cálcio está? Nossos ossos. A ossificação de nossos ossos. Então, sais é isso. Pra frente. Agora vamos para os óxidos. Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais curto que o outro. Os óxidos também é uma função inorgânica, tá? E olha só, eu falei sobre a água para vocês, né? A água, H2O, né? H2O. Ah, é um ácido. Não. Você lembra que é um ácido quando ele tem um hidrogênio no início e um elemento. Não pode ser o oxigênio. A água é um óxido. Sim. Quando é que eu tenho um óxido? Quando eu tenho elementos binários, só utilizando binários. E com a presença de quem? Do oxigênio. Ou seja, um elemento qualquer da tabela com a presença de quem? Do oxigênio. Então, os óxidos são isso. Então, a água é um óxido. Pode estar em estado sólido, líquido ou gasoso. E aí você lembra aquela história, né? Se os óxidos, por exemplo, gasosos,
pudessem conduzir eletricidade de forma gasosa, estaríamos ferrados quando caísse um relâmpago próximo da nossa casa. Então, eles precisam de um meio de condução, ou seja, estarem associados a outras substâncias para essa condução de eletricidade. Então, os óxidos eles são classificados, assim como ácidos, bases e sais, em algumas fortes, fracos. Não, eles são classificados em nomes especiais, quando estão combinados a metais e metais, tá? Então, existem nomes específicos para eles. E quanto ao comportamento, eu tenho óxidos ácidos, óxidos básicos, peróxidos, dentre outros. Então, essas combinações com os elementos do oxigênio com esses elementos vão me determinar determinadas. Então, vai determinar o quê? Combinações e comportamento desses óxidos, certo? Então, eles também são classificados como binários, são todos binários, tá? Sem exceção, com a presença do oxigênio e conduzem corrente quando em meio aquoso ou tá fundido. Só que aí você imagina, né? São gases, a grande maioria aqui que eu vou falar são gases. Então é o seguinte, quando eles estão combinados com ametais, a gente tem que colocar a quantidade de tudo que está nele. Como assim? Vou colocar para cá. Vamos supor que eu tenha Cl3O4. Olha só, você lembra lá de monóxido ou monobase? É a mesma classificação, só que no lugar de usar ácido ou base, eu vou usar óxido. Então aqui eu tenho o quê? Um tetróxido, 4. Sim, porque o oxigênio é o importante. Lá nos ácidos, o importante é o hidrogênio, nas bases a hidroxila, e os sais não tem íons característicos, eles formam íons, ou seja, cátions e ânions, de acordo com o meio. E no caso dos óxidos, o importante é o oxigênio, né? Então fica tetróxido, ó, o 4, de, quanto é que eu tenho aqui? 3, tricloro. É isso mesmo. Por quê? Porque o cloro é um ametal. Quando é um metal, vamos supor, NaO, ele é só óxido de sódio. Tá? Então, quando é metal, eu não preciso identificar as quantidades. Eu só identifico as quantidades quando eles são ametais. Lembre, metais, família 1A, 2A, tá? B, em geral, e parte da 3B. Certo? Pois bem, os óxidos eles podem ter dois comportamentos. Nesse caso aqui, existem outros comportamentos, mas nesse caso eu vou colocar para vocês de forma bem simples. Toda vez que a quantidade de hidrogênio e de oxigênio forem iguais, significa dizer que o óxido vai agir como uma base. Quando a quantidade de hidrogênio e oxigênio da soma desses elementos for diferente, ele é um ácido. Exemplo, olha só, H2OO. Então você pensa, vai formar o quê? Ó? NaOH. E vou botar um 2 aqui. Por quê? Se eu botar esse 2 aqui, eu estou multiplicando todo mundo. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Tá? Então, perceba que eu formei quem? Uma base. Porém, quando essas quantidades forem diferentes, eu vou formar uma base, eu vou formar um ácido quando for diferente. Então, H2 com 3 oxigênio. Então, não vai formar o que eu queria. Então, H2CO3. Formei um ácido. É lógico que eu não quero que vocês aprendam a fazer isso aqui. Eu só estou mostrando para vocês que os óxidos têm comportamentos diferentes de acordo com os ligantes à água. Então, eles podem formar bases e formar ácidos, ok? O que importa para a gente? Identificar oxigênio, oxigênio, oxigênio. Todos eles são binários. Nome desse senhor aqui, ó, é o óxido de cálcio. Onde é que ele está presente, gente? Cal, virgem.
tá? Presente também em argamassa, aquela velha coisa. Da onde é que ele é originado? Quando a gente aquece lá o hidróxido de cálcio, aquela cal comum. Então, essa cal virgem é sob o aquecimento. Óxido de magnésio, tá? Também utilizado o óxido de magnésio, tanto como fertilizantes, limpeza, dentre outros. E um bem comum, né, que é o dióxido. Por que é dióxido? Porque a gente está trabalhando com um metal de carbono, dióxido de carbono, gelo seco, aquela pedrinha que é colocada, fica saindo aquela fumacinha, né? Que na verdade é uma sublimação. É gelo seco também, não é bom você ficar respirando isso ali. E aí o que acontece? Os óxidos, eles estão relacionados a problemas ambientais e soluções ambientais também. O efeito estufa, gente, é proporcionado por quem? Pelo CO2, sim. Só que o efeito estufa é algo natural. Ele realiza-se de forma natural desde os primórdios. O problema é que nós, seres humanos, acabamos alterando isso, porque quando você tem a queima de produtos, posso dizer assim, combustíveis derivados do petróleo, eles aumentam o nível de CO2 na atmosfera. E aí acontece aquilo que a gente chama de pode dizer assim, inversões térmicas, entre outros. Então, o efeito estufa é um processo natural, tá, que é alterado atualmente devido ao uso e à queima desses combustíveis derivados do petróleo, do carvão. Porém, o efeito estufa auxilia, tá, pode dizer assim, na quantidade de radiações infravermelhas que penetram através das camadas atmosféricas, proporcionando assim um ambiente adequado à nossa sobrevivência. Seja as temperaturas, as variações de temperatura em várias partes do mundo. A chuva ácida, no entanto, só referenciando aqui, a água por si só da chuva já é ácida. A água da chuva, a gotinha de água da chuva, ela tem H2CO3. Olha só. Ácido carbônico, né? Pois é. A água da chuva, ela já tem. Por quê? Ao redor, quem é que está na atmosfera? O CO2. E aí ele acaba se interligando com as moléculas de água, formando a chuva, tá? Essa formação de chuva, essas gotinhas de nossa chuva, tá aqui, ela já é ácida, só que é uma acidez leve. No entanto, quando você tem o dióxido de nitrogênio, o trióxido de enxofre e o dióxido de enxofre na atmosfera, ele proporciona a chuva ácida que causa danos a várias e várias plantações, a monumentos, dentre outros. E também a pele de seres e pode ser assim, contaminação de rios, lagoas, mortalidade de peixes e outros animais. Então, isso aí são liberados aonde? Na produção em grande escala de determinados produtos, onde liberam, através das suas chaminés, esses senhores aí. O outro também é automóveis. Então, os automóveis, eles liberam, se eles não tiverem um conversor, que são catalisadores, para filtrar aquele vaporzinho que sai do cano de descarga, aquela fumaça, né? Eles contaminam o ambiente com nitrogênio e enxofre, fora o monóxido de carbono, é lógico, né? Então, essas queimas, porque você não sabe o tipo de gasolina, se a gasolina está adulterada, sei lá, qual o tipo de aditivo. Então, isso tudo é liberado. Sem falar nas fábricas, né, que na produção em larga escala aí de materiais é utilizado o enxofre, tá? E aí o enxofre acaba sendo liberado na atmosfera, causando chuva ácida.
Então, existem outros problemas ambientais, como aquecimento global, também é um problema. Então, ocasionados por desequilíbrios gasosos na atmosfera proporcionada pelo homem, né, em sua grande maioria, devido à produção em larga escala de determinados materiais. Tá? Então, existem vários outros exemplos, gente, de óxido também. A pedra pumice é um exemplo de óxido. E assim vai, que é o óxido de silício. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Lembrem, o que eu quero de vocês, que vocês consigam identificar quando é que eu tenho um ácido, uma base, um sal, um óxido. Eu vou desenhar rapidinho aqui, ó. H2S, esse é um ácido. CO2 é um óxido. H2O é um óxido. NaOH é uma base. Então, ácidos têm hidrogênio no início, podendo ou não ter oxigênio no final. E óxido, toda vez quando eles forem binário, com a presença do oxigênio. E base, quando eu tenho hidroxila. E quando é que eu tenho um sal? Quando eu não tenho nem hidrogênio e nem hidroxila. Mas eu posso ter um sal ácido ou um sal básico, a presença da hidroxila mesmo. Ou tem os sais especiais, não é isso? Tá? Carbonato de sódio e assim vai. Então tem os sais especiais. Então preciso que vocês consigam identificar, tá, os tipos de ácido, base, sais e óxidos e os exemplos de cada um. Ok? Tá? Até a próxima.